Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. E às 10h06 a gente recebe aqui no nosso estúdio prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Tudo bem, prefeita? Bom dia. Tudo bem, Lucas? Bom dia. Bom dia também, Luciana, Murilo. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Prefeita, a gente está neste fim de ano, aquele momento de balanço, né, da vida, no caso dos gestores públicos, das ações realizadas, no caso da senhora na Prefeitura de Contagem. Queria ouvi-la sobre esse 2023, como foi lá para Contagem? Olha, eu diria que é um ano de vitórias, porque nós podemos ter uma cidade que hoje está melhor para a gente viver, uma cidade que se destaca na geração de empregos, é a segunda geração de empregos do estado de Minas Gerais. Nesses 3 anos de governo, 27 mil novos empregos de carteira assinada. Uma cidade que, pelos dados da FEJAM, que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, coloca Contagem de acordo com seus indicadores, com uma gestão de excelência, porque é mais autônoma, porque tem arrecadação própria, porque tem liquidez. Então, é uma cidade que tem capacidade de investimento e que valorizou o serviço público e também os servidores públicos. Nós retomamos 90% das obras, grande parte das obras estavam paradas, novas obras estão sendo executadas, garantindo a melhor infraestrutura na cidade para atrair mais desenvolvimento, garantindo a melhoria também do sistema de saúde pública, da educação e da assistência social. Então foi um ano de muito trabalho e que a gente tem que comemorar e descansar para a gente se preparar para 2024. Murilo Rocha está aqui com a gente já. Oi, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas, Luciano, ouvinte, né? Cheguei junto com a prefeita aqui praticamente, cheguei depois da prefeita, na verdade. Eu sempre chego antes. A gente gosta assim, prefeita. Prefeita, eu tive notícia que a senhora esteve em Brasília conversando com representantes aí da Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? A ANTT, e levou uma proposta, um estudo técnico aí de um trem, né? De passageiros aí para ligar Contagem a Betim. Que proposta é essa? Qual que é a viabilidade disso? A ANTT acenou positivamente para essa proposta? Murilo, 2 questões que a gente tem que parar de falar e fazer mais. Todo mundo defende sustentabilidade. Todo mundo defende que a gente tem que ter menos poluição. E a gente só investe em automóvel e em rodovias. Então, hoje nós temos na região metropolitana 22 cidades onde temos os trilhos, onde temos locomotivas, onde tem o trem. Só que esse trem é só para o transporte de cargas. E nós acreditamos que uma das soluções para melhorar a mobilidade do cidadão metropolitano é a gente colocar o trem nos trilhos para fazer o transporte de passageiros. E para início dessa conversa, nós apresentamos as diretrizes, um conceito de colocar o trem no trajeto Belo Horizonte, Contagem e Betim. Fizemos anteriormente uma reunião em Contagem com a participação das 3 cidades. Nós temos aqui a ciência das 3 cidades e apresentamos na ANTT. E foi muito bem aceita, porque inclusive hoje nós temos recursos para fazer esse investimento. Os recursos da outorga, da concessão das linhas ferroviárias, que no passado grande parte desse recurso foi direcionado para outros estados e agora a gente foi reivindicar que o recurso da concessão ela seja aplicado em Minas Gerais. Então, um detalhe, prefeita, a linha já existe então, essa linha, Contagem, Betim, Belo Horizonte, Contagem, Betim, já existe. O que precisaria é investimentos para adequar essa linha, mas quem administraria esse trem? Pois é, aí essa discussão do como, se nós vamos fazer um outro trilho, se nós vamos compartilhar o mesmo trilho, aí é uma questão técnica, né? Em São Paulo, hoje, nós temos uma realidade onde se compatibiliza, não é, a utilização do trem de passageiro e o trem de carga. Inclusive, São Paulo pegou recursos agora do PAC para fazer o interestadual até Campinas. Olha o avanço que está tendo em todos os estados brasileiros e Minas precisa avançar também, até porque mineiro fala trem no seu próprio repertório, né? Mas é uma necessidade, senão a gente perde o trem da história, né? E para não perder o trem da história, nós estamos articulando para que aconteça isso nesse trajeto.
E, coincidentemente, eu não sei se vocês já têm conhecimento, saiu um decreto agora do Ministério do Transporte regulamentando novas diretrizes para o trem de passageiros. Então, a hora é agora. Então, eu estou pedindo já uma reunião no Ministério do Transportes para que eles deem as diretrizes para a NTT formatar o projeto e aí a compatibilização. Inicialmente, nós podemos começar com 4 linhas, 2 de manhã, 2 de tarde, horário de pico, para depois, inclusive, ampliar. Começa pequeno para ficar grande. Ainda no pacote mobilidade, hein? Para você chegando agora à Band News FM, estamos com a prefeita de Contagem, Marília Campos. O assunto deste momento é mobilidade. Eu sei que a senhora está conversando com representantes lá da concessionária Metrô BH, mas tem pergunta de ouvinte sobre mobilidade, é o Eberton. Isso. Eberton, pois não, diga lá. Oi, Lucas, bom dia. Uma pergunta para a prefeita. Com relação àquela obra das estações de ônibus que iniciou no mandato do prefeito anterior e até hoje não terminou, qual a perspectiva daquelas obras, principalmente no meio da João César de Oliveira, melhorar alguma coisa em relação ao trânsito que hoje é caótico? Qual que é o projeto e qual que é a ideia dela? Um abraço, Eberton. O projeto de mobilidade, ele é composto pelas estações e terminais. Então, nós já temos 2 terminais, que é o do Petrolândia e da Ressaca, prontos. Faltam ainda construir o terminal na João César de Oliveira, na região da sede, e um outro no Darcy Ribeiro. E nós já concluímos, já está em fase muito terminal, 99%, as estações da João César de Oliveira. Aí se você me perguntar, mas quando que isso vai funcionar? Só vai funcionar quando todos estiverem prontos. Agora, o mais importante é que a gente conseguiu concluir, porque essas obras, inclusive, elas estavam paralisadas, estavam um verdadeiro esqueleto na João César de Oliveira, mas nós conseguimos concluir, já estamos licitando os 2 outros terminais. E é importante também salientar que faz parte desse projeto de mobilidade os viadutos que foram concluídos, ampliados, como o das Américas, Ceasa e também o Beatriz, e nós estamos em fase adiantada na Avenida Maracanã, que vai tirar todo o trânsito da sede da região central de Contagem e nós vamos transferi-lo para aquela região, estabelecendo um corredor muitíssimo importante da João César até a região de Nova Contagem. Pegando o gancho sobre essa questão do metrô, né? Me parece Sim. que a senhora quer estender ali a extensão do metrô para atender a mais moradores de Contagem. Qual é a ideia? O que a gente tem de prática até isso? Veja bem, nós procuramos a empresa que ganhou o leilão do metrô e apresentamos a proposta de estender uma estação até o viaduto Beatriz. Pegaríamos não só passageiros de Contagem, mais de Contagem, uma vez que ele é o centro industrial, como também poderíamos fazer um transbordo da população de Betim, porque é logo ali que nós temos um terminal que nós vamos construir, que é ônibus e pode ser trem e pode ser metrô. A empresa achou muito viável e também conversamos com o Estado, que abraçou essa ideia e incluiu essa ampliação da estação até a sede no PAC Mobilidade proposto pelo governo Lula e que teve, inclusive, o nosso apoio. Então, isso está sendo já providenciado. Que nós estamos falando, dá 2 quilômetros. Da Estação Eldorado. Da Estação Eldorado até o Beatriz, né? E é importante salientar porque essa ampliação até o Eldorado, ela não agrega passageiro. Então, o que viabiliza hoje o metrô é a entrada de mais passageiro. E só vai viabilizar se nós conseguimos estender até o viaduto Beatriz. E aí daríamos para integrar todo o sistema de mobilidade, trem, metrô e também ônibus. Ô prefeita, falando em trem, mas entrando agora um pouco na política, a senhora comentou ontem São Paulo conseguindo recursos federais, né, para a criação aí do tão falado trem interestadual, 10 bilhões de reais, né? Ontem, inclusive, o governador Tarcísio de Freitas tirando uma foto todo sorridente ao lado do presidente Lula com recursos sempre bem-vindos. Eu queria entrar um pouquinho nessa seara política. O que lhe parece essa falta de articulação ou, não sei, talvez um certo ranço que o governador Romeu Zema parece ter do presidente Lula, desse campo ligado à esquerda
e, ao que parece, essa dificuldade de articulação mesmo com o governo federal. Parece que ele terceiriza essas conversas para secretários, talvez para o vice-governador. O que lhe parece essa articulação do Zema com o governo federal? Olha, eu queria te falar o seguinte, que os últimos governos, eles tiveram uma relação muito tímida em relação à possibilidade de investimentos do governo federal em Minas Gerais. Você pensa em essa questão de mobilidade, trem, metrô, VLT, ela é uma realidade em todo o país. Você vai na Bahia, tem tudo isso. Você vai no Rio de Janeiro, tem todas as modalidades. Em São Paulo, tem todas as modalidades. Por que Minas Gerais não tem? Porque não houve decisão política para buscar os recursos em Brasília, porque eu acredito que só tem uma explicação para isso. É porque poderia projetar o governo federal aqui em Minas Gerais para fazer os investimentos. Então, essa teimosia dos governos deste e dos que o antecedeu, me parece, só pode significar isso. Uma picuinha. Uma certa precaução para que o governo, e aí foi Lula, né? E Dilma, os governos não entrem em Minas Gerais, porque, claro, garantindo investimento seria a possibilidade, né, de ter uma entrada maior, né? Uma aprovação maior. Só pode ser isso, porque o governo Lula ele sempre foi republicano. Tá aí São Paulo para demonstrar um exemplo claro, né? De colocar recursos lá. E essa é uma questão séria, por exemplo, recursos de concessão. Por que o Zema não foi lá e buscou o recurso da concessão e aplicou em Minas Gerais? Ele foi lá para São Paulo. Então falta uma articulação política de Minas Gerais, dos governos de Minas Gerais, para garantir investimento aqui no estado. Então só pode ser isso, eu não tenho outra explicação. Agora, prefeita, já que a gente entrou nesse campo mais político aí, eu queria também falar com a senhora, ano que vem, eleições municipais, algumas pesquisas que já foram publicadas e apontam a senhora liderando esse processo, até natural, a senhora é a atual prefeita. Queria saber, já é pré-candidata, está firme com essa ideia de continuidade, próximo mandato? Olha, eu não tenho a decisão ainda de qual será a minha decisão sobre o processo eleitoral de 2024. O meu único objetivo e hoje estou focada nisso é em governar. Então, se eu for candidata, eu vou retardar isso o máximo possível, porque o que me interessa nesse momento é entregar um conjunto de intervenções que eu me comprometi com a população. Então, vocês estão me vendo viajar para Brasília, fazer reunião de gestão, completamente comprometida com a cidade, sem me preocupar com o processo eleitoral. Só mais uma perguntinha aqui, Luciana, aproveitando aquela questão do que o Lucas falou, no mesmo tempo também que o Zema, está faltando articulação, mas não está faltando uma boa vontade do presidente Lula, por exemplo, vai acabar o ano, ele não visitou Minas Gerais, não teve em Belo Horizonte, não teve em Contagem, enfim, não falta uma visita do presidente aqui? Eu tenho pedido e critico o Lula, não só a Minas Gerais, eu acho que o Lula está distante dos prefeitos e os seus ministérios também, né? Eu acho que o prefeito, ele escuta a voz da população, ele sabe o que tem que fazer na cidade. Eu acho que o Lula tem que estreitar mais essa relação com as cidades e com os prefeitos de todo o país. Então já fica aí o meu recado para o governo Lula para se aproximar, como foi nos mandatos anteriores. Os prefeitos iam para Brasília, Lula recebia a gente lá, ele vinha nas nossas cidades, tá faltando isso. Até dos ministros, a senhora comentando, tá sentindo isso? Eu sinto isso, assim, um distanciamento. Eu sei que no primeiro ano de governo, né, todos estão muito focados na gestão, nesse processo de reconstrução, é difícil, eu já passei por isso, né? Mas ainda está em tempo do Lula e dos seus ministros e ministras começarem um planejamento para ir onde o povo está, que é no município, onde o prefeito está, que é no município, receber os prefeitos para a partir daí fazer o seu planejamento. Prefeita, fim de ano que vem, ano eleitoral, né? As eleições municipais, já dá para fazer um balanço do maior desafio deste ano para você? E para o ano que vem, o que você pretende colocar ali, como compromisso no papel? Tá, no ano que vem eu quero concluir especialmente as intervenções na área da saúde, né? A saúde hoje conseguimos um grande convênio com o governo Lula, meu agradecimento ao Lula. Só para vocês terem uma ideia, 200 médicos do programa Mais Médicos estão chegando em Contagem, já chegaram 70
Isso significa uma estabilidade maior do profissional na nossa rede, facilita, qualifica melhor o atendimento. Nós conseguimos credenciar 37 unidades no Saúde na Hora para ampliar o horário de atendimento para a população. Então, hoje, uma UBS que abre até às 4 da tarde, ela poderá abrir até às 19 horas. Então, nós estamos conseguindo credenciar as equipes, o que vai melhorar muito a saúde. E minha expectativa é que o governo Lula, ele coloque recursos para fazer mutirão nas consultas especializadas e procedimentos seletivos. Por que isso? A nossa fila é grande, herança da pandemia, né? Nós não temos financiamento. Para vocês terem uma ideia, na saúde hoje, o orçamento para o ano que vem é 900 milhões em Contagem, 600 milhões do município, 80 milhões do estado e 220 milhões da União. Então, nós temos um subfinanciamento para a saúde e uma sobrecarga muito grande para o município. E a minha expectativa e, portanto, o maior desafio é não só concluir, mas que o governo Lula mande recursos para mutirão na consulta e procedimentos eletivos, porque esse é o principal desafio que nós temos. E, aliás, também, assim, nós estamos reformando, ampliando todas as UPAs e o Hospital Municipal. E já inauguramos a UPA Industrial e estamos construindo a UPA Petrolândia e estamos retomando a UPA no Nacional. Então, o ano que vem não vou ter mais nenhuma obra parada no município de Contagem. Todas serão retomadas. Aproveitando o assunto saúde, a senhora falando dessa UPA inaugurada, a Jaqueline está perguntando sobre equipes de pediatria, que na percepção dela insuficientes ainda na cidade. Tá com dificuldade? É um tipo de profissional que tá difícil de contratar? Hoje tem uma dificuldade no mercado, né, pediatras, mas essa não é um problema da nossa cidade. Nós temos hoje uma UPA que é no Industrial, que ela é vocacionada para atender ortopedia e pediatria. Uhum. E no Centro Materno Infantil nós também temos o atendimento de urgência no Centro Materno Infantil. Nas nossas UBS, nós temos atendimento de pediatria com pré-agendamento nas equipes de especialistas que dão atenção nas unidades básicas de saúde. Tá. Então, todas as nossas equipes estão completas, mas é com pré-agendamento. E urgência na UPA Industrial, que está excelente o atendimento. O Alan, do Nacional, perguntando sobre os critérios de isenção do IPTU, se vão continuar para 2024. Sim, nós temos hoje 52% da cidade que é isenta de pagamento do IPTU, área residencial, aposentados com teto até R$5 mil, né? O teto do INSS. Nós temos até 120 metros quadrados a isenção do IPTU, então grande parte da cidade já é isenta. E mesmo assim, a gente tem tido um crescimento muito grande do IPTU, fruto de uma credibilidade que a gente tem, que é a população paga o IPTU quando ela vê retorno em obras na cidade. Duas perguntas, antes, Murilo. Então, respondendo os mesmos critérios. Mesmos critérios, ótimo. Duas perguntas de ouvintes, na verdade, em relação à coleta seletiva, como é que ela está, se ela vai ser ampliada para mais bairros, coleta seletiva, e sobre os tapa-buracos, né? Como é que está a situação aí da pavimentação? A gente está prestes aí a ter muita chuva, né? Período chuvoso, e aí, prefeita? Pois é, vamos começar pelo tapa-buraco. Alan e Fabiana. Olha, vocês devem, né, já ter visto o grande investimento no asfalto novo, no programa Asfalto Novo que a gente está fazendo em Contagem. Já concluímos a primeira etapa, concluindo agora a segunda etapa, e estamos licitando a terceira etapa. São mais de 500 vias que estão sendo asfaltadas em toda a cidade. Isso porque tinha um asfalto que era muito velho, antigo, 30 anos atrás foi feito o asfalto, qualquer chuva abria loca. Então eu creio que com essa ofensiva que nós demos no programa Asfalto Novo, nós vamos ter um asfalto mais qualificado para enfrentar o período chuvoso. E onde não foi feito, né, nós estamos com a operação Tapa Buraco funcionando, lembrando o seguinte, que em época de chuva, estando chovendo, não tem jeito de tapar o buraco. A gente tem que ter o período de seca para tampar o buraco em função da chuva. Mas isso é uma equipe de manutenção, é só acionar a regional administrativa para a gente poder agir. E a Fabiana, coleta seletiva? Coleta seletiva, nós temos hoje eu diria assim,
que é residual. São 40 bairros beneficiados, ainda não conseguimos ampliar, mas ela é significativa na cidade, nos bairros mais centrais. Mas não pretendemos ampliar por enquanto. Prefeita, período de chuvas, ontem já tivemos um problema assim, né, na Tereza Cristina, precisou ser fechada aqui em Belo Horizonte, interditada por causa do risco de inundações. Queria saber como é que está o andamento tanto dessa obra, né, do Córrego do Ferrugem, que é uma parceria de Belo Horizonte, Contagem e o governo do estado, qual o andamento dessa obra e também no próprio município aí a questão de encostas e também de inundações em outros pontos, como estão essas obras? Nós estamos com inúmeras obras de contenção de área de risco, né, e também de enchentes. Em relação às enchentes, nós temos as 2 bacias que estão sendo executadas pelo município nessa parceria com o estado, ali na cidade industrial. Elas ainda não funcionam para reter e soltar devagarinho a água para que ela entre com menos intensidade no Arrudas. Mas elas já estão retendo água. Então, estágio avançado, uma menos avançado porque tem um processo de desapropriação, mas estão bem adiantadas. A outra bacia, que é a Rio Volga, ela já está funcionando, então ela já contém a água da chuva e, portanto, cumpre esse papel de retardar a entrada de água de chuva do Ferrugem no Arrudas. Nós não tivemos essa inundação que todo ano sempre tem, pelo menos na intensidade que se tinha, mas a gente já está com essas bacias já funcionando. E a área de contenção de risco geológico, nós fizemos inúmeras obras na cidade industrial, grandes obras, né? Em Nova Contagem, que eram regiões muito acidentadas, né? Que tinha muito problema. Então, a gente já conseguiu eliminar vários problemas ali na sede também, Contagem, Barroquinha, mas ainda algumas regiões merecem investimentos para a gente fazer área de contenção. Prefeita, só mais 2 para a gente finalizar, até por causa do nosso tempo da senhora também. A senhora falava do asfalto, nosso ouvinte Leandro, falando que lá na Avenida Vila Rica, bairro Inconfidentes, lá teve asfalto novo, ele falando, já foi embora, não conseguiu fotografar não, mas está na bronca aqui. Eu vou lá ver, porque eu não tenho conhecimento disso. Eu queria que depois você deixasse o telefone para eu fazer contato, pode porque deixar, lá foi feito um asfalto de qualidade, pode ser algum problema de drenagem, tá? Vou passar ali pro Rodrigo. Me permite colocar uma questão que não Claro. foi abordada? Nós investimos muito em cultura e lazer e esporte para a nossa população, porque acreditamos que a população tem que cuidar da sua alma e muita gente não tem condição de pagar um show, muita gente não tem condição de participar de uma corrida, muita gente não tem condição de participar de um campeonato. Então, cultura, esporte e lazer em Contagem é de graça, é gratuito, para que a população pobre e aquela que não é pobre tenha acesso à cultura. E agora nós investimos muito nas praças, nos parques e nos jardins, para que a cidade não só contemple a beleza, mas também possam levar os seus filhos para curtir lazer, brincar. E agora, no sábado, nós vamos inaugurar a Praça da Jabuticaba, já fica aí um convite, a partir das 18h30, nós vamos inaugurar a Praça da Jabuticaba, aliás, reinaugurar com um grande show no espaço popular da sede, ali na Igreja São Gonçalo, com o padre Fábio de Mello. E o Elvis, pra gente finalizar, voltando no assunto saúde, ele é do bairro Carajás, ele falando, queria saber da prefeita sobre a UPA do bairro Nacional. A obra começou há mais de 5 anos, e aí? Sim, como é que ele chama? Elvis. O Elvis, você tem conhecimento, né, que a gente chegou, a obra estava em andamento e a empresa que estava lá abandonou a obra, teve um problema de chuva, nós tivemos que fazer uma contenção. Enfim, resumo da obra, nós tivemos que licitar, a obra foi licitada, ganhou a empresa Gontijo, nós estamos na fase de elaboração de contrato e eu creio que em janeiro a gente retoma a obra da UPA Nacional, que eu sei que é um grande sonho para os moradores e moradoras da região. É uma grande região lá de Contagem. Então, promessa que Elvis, em janeiro, a gente cobra mais uma vez a prefeita sobre isso. Prefeita Marília Campos, muitas perguntas de fato aqui chegando ainda, daria pra gente fazer um programa inteiro aqui. Eu volto, pode chamar. Tirar dúvidas. Então já fica o convite então para 2024. Aqui rapidinho, só para atender aqui a Ana. Infelizmente, Lu. Prefeita, muito obrigado, viu, pela vinda aqui mais uma vez à Band News e convite feito, portanto, para 2024, viu? Feliz ano novo para a senhora. E vamos ao show. Um abraço, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Para nós, obrigado, prefeita. Obrigado, prefeita.